Bom dia pessoal, mais um 3 em Pauta no ar, muita informação, análise e tudo que há de novo na Baixada Santista e no Brasil, enfim, na Rádio Ômega, mais uma edição do 3 em Pauta nessa terça-feira, dia 13 de abril, acertei, 13 de abril de 2021. E hoje eu estou aqui no estúdio sozinho, mas todas as participações são remotas, incluindo, claro, meus companheiros aí, Cris Carvalho e Anderson Firmino. Vou começar pela Cris aqui, ladies first, como diria Anderson Firmino. Então, Cris Carvalho, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Ted. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Bom dia, Anderson, Marcelo. E bom dia ao nosso ilustre convidado hoje, nosso colega de profissão, grande amigo, Nilson Regalado. Exatamente. Anderson Firmino, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Ted, bom dia, Cris, bom dia, Nilson, prazer em revê-lo, bom dia, Marcelo, todos que acompanham mais um 3 em Pauta, prazer estar aqui com vocês, obrigado por deixar a gente entrar na sua casa mais uma vez, e hoje tem informação, tem análise, tem histórias, né, tem história para contar, e tem uma reflexão aí, tem reflexões aí sobre esse Brasil atual que a gente vive, o Brasil está triste, está desanimador. Exatamente. E para contar nessas reflexões aí, a gente tem a preciosa ajuda do Nilson Regalado. Poxa, fomos companheiros em A Tribuna. Aí, quando eu cheguei, o Nilson já estava. A grande atuação no Sindicato dos Jornalistas aqui da Baixada. E hoje, num outro momento, numa outra vida, né, Nilson? Bom dia, obrigado por participar do 3 em Pauta. Muito bom dia a todos os amigos que nos prestigiam com a sua audiência. É uma honra falar para esse microfone da Rádio Ômega, participar do 3 em Pauta. Meu amigo Ted Sartori. Eu tava em Maceió, na praia, uma vez, um dia de sol maravilhoso, comendo camarãozinho, me aparece Ted Sartori em rede nacional, dando furo, dando informações exclusivas e preciosas do Santos Futebol Clube. A partir daí, Sport TV, a partir daí, nunca mais esqueci esse nome, Ted Sartori. Anderson Firmino, meus caros. Entrei na redação, vi aquele rapaz e falei, será que é parente do Luciano Fatioli? Mas, com o tempo, com a convivência, né, fomos vendo, fomos percebendo todo o talento de Anderson Firmino, a dedicação para o trabalho, a competência desse rapaz, né, dois ótimos colegas de profissão. A Cris Carvalho, quando entrava na redação de A Tribuna para gravar o Direto da Redação, junto com a Thaís Margarido, era um colírio para os olhos, um sopro de inteligência, né? Além de lindíssima. Tinha o dom de transformar sapos em príncipes, meus caros. Então, portanto, estou muito à vontade, estou muito tranquilo, muito satisfeito, um privilégio participar desse programa. E claro, prepare o seu coração. Eu venho do sertão de Minas Gerais e posso não lhe agradar. Mas discorde comigo, não há nada de mal, sabe? Ô, Nilson, pode falar tudo, Nilson, você está livre. Antes de começar, só para perguntar o seguinte, só para tirar uma dúvida. A Cris também pegava todo mundo no laço ali para fazer o Direto da Redação também, não? Mas, veja, ela laçava um ou outro, refugava, e ela ia com todo talento, com todo carisma, com jeitinho, conversava, explicava, instruía. Enfim, como eu disse, essa moça, Cris Carvalho e Thaís Margarido tinham o condão de transformar sapos em príncipes. Por sinal, a Cris e a Thaís estiveram aqui no estúdio, né? A Cris Carvalho comandou o programa aqui do estúdio ontem, a Thaís foi nossa convidada, a Thaís hoje secretária de Turismo de Cubatão, né? Assumiu esse cargo recentemente, e foi um grande programa ontem, por sinal, e hoje teremos outro grande programa. Vamos ao giro de notícias, então, Anderson Firmino. Diga lá, Nilson. Um beijo para a Thaís, onde ela estiver. Com certeza, grande Thaís Margarido. Vamos ao giro de notícias então, Anderson Firmino? Vamos lá, pode começar. Opa, fica comigo então. Pensei que a gente ia tirar um para o ímpar aí, tudo para decidir.
Enfim, mas eu começo aqui. A gente tem aquele famoso link, né, que a gente tem que abrir, que às vezes demora um pouquinho, então a gente fica enrolando um pouco aqui até que o link se abra. Então, deixa eu dar um recadinho. Então, já abriu. A minha enrolação rapidinho, é rápida. 2 segundos. 3 em pauta, oferecimento da Célula Mater. Claro, oferecimento da Célula Mater. Laboratório Célula Mater, que ontem inaugurou o Espaço Kids. Exatamente. Aliás, com muito brilhantismo. Muito brilhantismo, inclusive. Muito perto da principal, né, unidade, na beira de campo. Sim, 50, quase em frente, né? Quase em frente. Né? Eu vi o espaço, inclusive, na Santa Cira TV, do Bom Dia Cidades. Muito legal, muito bonito. Aliás, tinha um boneco lá, Cris e Anderson, que era o Super Mario com a cara do Dr. Carlos, assim. Parecia impressionante. Fizeram um bonecão lá, um desenhão lá, muito legal. Para começar o giro de notícias... vacinação de trabalhadores da educação é temporariamente suspensa em Santos. A vacinação contra a Covid-19 para os trabalhadores da educação foi temporariamente suspensa em Santos devido ao esgotamento das doses destinadas a esse público. O município já solicitou ao Estado o envio de mais imunizantes. Vale lembrar que em apenas 2 dias de campanha, 3.593 trabalhadores da educação foram vacinados em Santos, e recebeu 3.540 doses. Todos os que procuraram os postos de vacinação até esta segunda-feira, com a documentação exigida em mãos, foram atendidos. Anderson Firmino. Lembrando que hoje começa a vacinação para as pessoas a partir de 67 anos, né? A vacinação em Santos, né? São 4.670 doses da vacina da Oxford, né? Da AstraZeneca, destinada à imunização dessa faixa etária. 29 locais de vacinação disponibilizados para a prefeitura, incluindo o drive-thru na Arena Santos, funcionando das 9 da manhã às 3 da tarde, as policlínicas das 8 à 1 da tarde, 7 postos externos das 8 às 4 da tarde. Sartori. Tem uma notícia importante aqui num período que a gente vive aí, sempre vive, né, na busca de uma oportunidade, cursos técnicos para se aperfeiçoar. E o Senai São Paulo aí está com inscrições abertas para processo seletivo de cursos técnicos gratuitos destinados aí a candidatos encaminhados por empresas e da comunidade, né? Para se inscrever é preciso ter concluído o primeiro ano do ensino médio, cursos no período da manhã e tarde, ou ensino médio completo, cursos no período noturno, ou ainda estar matriculado em curso que lhes permita concluí-los até a data de início das aulas. Os candidatos terão até o dia 26 de abril para realizar a inscrição. Ressalta-se que, de modo preventivo, os processos seletivos para o segundo semestre de 2021 do Senai São Paulo serão realizados por meio de avaliação do desempenho escolar com análise do histórico do boletim escolar. Anderson Firmino. E só continuando aqui, enquanto o meu computador abre aqui, a prefeitura liberou a comercialização nos mercados, mercado municipal, mercado de peixes, né? Então, o comércio liberado, estou tentando abrir aqui, o site não me ajuda, mas em linhas gerais é isso, né? Enquanto o comércio aí engatinhando na sua retomada, né? Aguardando a passagem para a fase laranja, que provavelmente seja no final do mês, se tudo der certo, se os indicadores forem favoráveis, a tendência é que o estado de São Paulo volte à fase laranja no final do mês, que abre vários comércios, que, enfim, abre vários comércios. Em São Vicente isso já acontece, né? Eles adotaram uma tática de revezamento entre de rodízio, né, na verdade, né? Dias pares, os comércios pares, né? Com números pares, dias ímpares com endereço ímpar, né? Então, e agora a notícia do mercado de peixe, né, o mercado municipal de Santos também aí, à disposição, série de regulamentos, enfim, para poder atender aos clientes da Santos. Para fechar o nosso giro, né, a gente fala muito de Covid, né, mas não podemos esquecer da dengue, né? E o Fumacê contra a dengue passa por 4 bairros de Santos nessa sexta-feira. E esses bairros aí vão receber de terça, né, a partir de terça até quinta, essa nebulização para combater o mosquito Aedes aegypti em 4 locais. A aplicação do Fumacê acontecerá com um veículo que irá dispersar o produto a partir das 18 horas. Os bairros contemplados são o Estuário, Areia Branca, em partes da Ponta da Praia e do Bom Retiro. A ação tem como objetivo evitar a proliferação do mosquito transmissor da dengue, zika, febre amarela urbana e chikungunya. A gente fecha o giro de notícias por aqui
E a gente, lógico, como a Cris Carvalho lembrou na nossa apresentação, a gente se empolga com a presença do Nilson e com tudo que a gente vai conversar daqui a pouco. Não podemos esquecer de falar do Laboratório Célula Mater, que tem aquele famoso recadinho na voz de quem? Cris Carvalho. Laboratório Célula Mater Viva, uma unidade com atendimento especial para a idade da experiência. Estamos na Rua Amazonas 137, em Santos. Agende seu horário através do telefone 3225-2586. Célula Mater, presente no momento que você mais precisa. Aí o recadinho da Célula Mater, né, na voz da Cris Carvalho. Aliás, na quinta-feira, aguardamos a presença do Dr. Carlos, né, sempre uma presença aguardada por tudo que ele tem a dizer, não só da saúde, mas de vários assuntos em geral, um grande comentarista aí que faz muito sucesso aqui no programa. E começando, claro, esse bate-papo, né, que mais do que uma entrevista, né, um bate-papo também com reflexões, histórias, como lembrou o Anderson, né? Wilson, uma pergunta que nesse momento, né, que a gente vive, não deixa de ser feito nunca. Aliás, não só para você, acho que para tantas pessoas que acompanham esse momento político do Brasil. Você que é muito envolvido com o noticiário político, a cobertura da política, acompanha muito. Ainda é possível acreditar nesse país, Nilson? Não tenha dúvida. Eu sou brasileiro onde quer que eu vá e tenho muito orgulho disso. Andei pela África, pela América do Norte e nunca deixei de dizer que sou brasileiro e acredito sempre no meu país. O nosso povo é trabalhador. Veja, o estado de São Paulo investe mais em pesquisa científica do que muitos estados norte-americanos, minha gente. O Brasil tem nível de excelência na agricultura que nos faz acreditar que o Brasil vai ser o celeiro do mundo nas próximas décadas. Nós temos um capital humano fantástico. Nós precisamos melhorar esse capital humano, é claro. Mas é claro que dá para acreditar no Brasil. Basta que haja consciência por parte da classe política e que o povo perceba o momento histórico que nós estamos atravessando. E largue essa coisa de direita, esquerda. Eu sou direita. Eu sou esquerda. Meu amigo, eu sou pelo Brasil. Entendeu? Se for um presidente de esquerda que faça bobagens, eu manterei o meu senso crítico intacto. Da mesma forma que mantenho o meu senso crítico intacto com o presidente de direita. Sabe? Não me interessa qual é a sigla partidária do presidente. Isso é bobagem. O que me interessa é que ele preste um serviço de qualidade, afinal, ele é um prestador de serviços da sociedade. Então, respondendo objetivamente a tua pergunta, o Brasil continua sendo o país do futuro. Cabe a nós transformá-lo em país do presente, para as próximas gerações. Esse é o nosso compromisso, né, meus amigos? Não tenha dúvida. Exatamente. Anderson, Cris? Quem? Vai o Anderson. Anderson Firmino, vamos lá. Eu queria perguntar para o Nilson, então, Nilson, você rodou o estado aí, né, o estado de São Paulo, durante a campanha do governo do estado com o Márcio França, né, e você viu N realidades, né, e essas realidades sendo confrontadas agora durante a pandemia, né, algumas cidades lidando melhor, outras nem tanto, assim. O que você acha que a gestão, tanto a municipal, como o entendimento com o governo do estado tem sido decisivo na forma de combate à pandemia, assim, na tua opinião? Veja, só uma observação, eu rodei quase 20 mil quilômetros pelo estado de São Paulo inteirinho, eu percorri 400 municípios desse estado e não foi na campanha, não, para o governo do estado, foi ainda comecei esse trabalho ainda com o governador Geraldo Alckmin no cargo, e depois continuei no governo Márcio França, um trabalho feito nas 16 regiões administrativas do estado de São Paulo para a Agência Paulista de Fomento ao Investimento, né, a Investe São Paulo, que capta investidores mundo afora para investir aqui no estado. Daí surgiram 32 filmes sobre
cultura, economia, enfim, sobre o povo. São Paulo não conhece São Paulo, por incrível que pareça. Nós temos um estado maravilhoso, 645 municípios, mas, objetivamente, respondendo à tua pergunta, está no brasão do estado de São Paulo. São Paulo não é conduzido, São Paulo conduz. E São Paulo assumiu esse papel durante a pandemia. Veja, dados do Ministério da Saúde comprovam que 8 em cada 10 vacinas aplicadas no Brasil até agora foram produzidas no Butantan, minha gente. Pensem o que é isso. 8 em cada 10 vacinas aplicadas no país, até agora, foram produzidas dentro do estado de São Paulo, por servidores públicos pagos pelo governo do estado. Então, eu não morro de amores pelo João Dória, muito pelo contrário, tenho severas restrições à atuação política do Dr. João Dória, mas eu estou falando numa entidade que é patrimônio, num instituto que é patrimônio de todos os paulistas, que é o Butantan. Eu estou falando num capital humano fantástico que o estado de São Paulo possui. Então, mas ele restringiu a circulação das pessoas. Ele é ditador. Meu amigo, essa discussão não procede. Desculpe, perdão pelo termo que eu vou usar, mas isso já encheu o saco, sabe? Não é essa a questão agora, se é ditador, se é calça apertada, Cara, fica na tua casa, cara. Se você não precisa sair de casa por algum motivo razoável, fica na tua casa. Então, me parece que a atuação do Estado de São Paulo foi positiva durante a pandemia, viu, meus amigos? Tenha dúvida. Cris Carvalho. Ted, Nilson, na verdade, eu estou respondendo, o Marcelo mandou uma mensagem aqui, acho que perguntando se eu tinha alguma coisa ligada aqui, tinha. Já desliguei, Marcelo, estava fazendo alguma interferência aí. Nilson, você que passou, você é formado pela Católica aqui de Santos, passou pela Tribuna, Diário do Popular, o Globo, Gazeta de São Paulo, Diário do Litoral. Como é que você está vendo hoje o papel da imprensa nessa pandemia? Porque as pessoas falam que nós estamos sendo sensacionalistas, que é tudo mentira, né? Eu queria que você falasse do papel da imprensa nessa pandemia. Cris Carvalho, as pessoas acreditam, tem gente ainda que acredita que a Terra é plana, sabe? O que você vai argumentar para uma pessoa assim? Ora, são 355 mil famílias que choram, que estão em luto, minha gente. Se isso não te sensibiliza, meu caro ouvinte, o erro não está na imprensa que noticia isso, que cumpre o seu papel social. O erro está em você, que não se sensibiliza com a morte de 355 mil irmãos brasileiros. Ora, tem gente que acha que a imprensa é loja de conveniência, entende? Que a imprensa tem que estar a serviço do mandatário de plantão, agradando, alisando e falando bem. Desculpa, vocês estão enganados. Isso tem nome. Isso chama-se assessoria de imprensa. E para isso, os poderosos dispõem de recursos públicos para pagar profissionais muito bem remunerados e muito competentes para fazer a tua cabeça. Viu, meu caro ouvinte, meu caro telespectador? Então, essa gente fica nas redes sociais falando bobagem, desinformando, sem qualquer ética profissional, sem qualquer preparo profissional, muitas vezes. Veja, ontem o Twitter carimbou uma postagem do deputado federal Eduardo Bolsonaro, porque ele falou bobagem, carimbou como mentira, quando ele falou sobre o lockdown da Covid-19. Minha gente, a coisa é séria. E esses profissionais de imprensa que estão aqui na sua frente, eles estudaram para estar usando o microfone, entende? Agora, hoje em dia, vou lembrar aqui o grande Armando Gomes, né? Meu ídolo, que dizia que tem muito a 100, achando que é picanha, minha gente. Sabe? A ética pessoal tem de estar à frente
quando você impunha um microfone ou vai para uma rede social. As pessoas precisam aprender a ter responsabilidade no trato com a informação. O que esperar? As críticas à imprensa. A imprensa erra. Claro, a imprensa acerta. Erra mais, acerta menos. Ora, todos nós erramos. Mas se não fosse a imprensa para mostrar o que está acontecendo aí e pressionar, nós já estaríamos com 500 mil mortos no Brasil. Então, a imprensa faz o seu papel. Cada um faça o seu. E não fuja da responsabilidade. Sabe? A imprensa não está fugindo da responsabilidade dela quando mostra os fatos. E outra coisa, Nilson, as pessoas ainda reclamam nas redes sociais de que a imprensa só fala do número de mortes, que é bem menor do que o número de recuperados. É simples. O que dói mais? Quem já se recuperou está em casa, está na rua, passeando. Muitas vezes sem máscara, né? Enquanto as 355 mil mortes, as famílias dessas pessoas estão em casa chorando ainda. Então, o que impacta mais na vida das pessoas? O que impacta mais na sociedade? Eu vou falar, as pessoas querem proteger. Cá para nós, as pessoas querem proteger um governo que foi ineficiente durante a pandemia, minha gente. Esse é o fato. Por trás de tudo isso, de todo esse discurso contra a STF, contra Congresso Nacional, contra professor, contra sindicalista, contra artista, contra jornalista, contra tudo e contra todos, por trás desse discurso está a clara intenção de proteger um governo que foi incompetente para minimizar os impactos da pandemia, que foi incompetente para comprar as vacinas na hora certa. Ah, mas eu estou cerceado no meu direito de ir e vir. Cobre o seu presidente, meu amigo. Se ele tivesse comprado vacina lá atrás, na hora certa, hoje nós não teríamos apenas 3,29% da população brasileira vacinada com a segunda dose. E olha que já se passaram 90 dias da primeira vacina, da aplicação da primeira vacina do Brasil. Nós temos 3,29% das pessoas, dos brasileiros vacinados com a segunda dose. Isso é ridículo para um país que é a 8ª economia do mundo, meus caros. Com todo respeito, nós não estamos falando do Equador, nós não estamos falando de Serra Leoa, nós estamos falando da 8ª economia do mundo, que tem dever, obrigação moral de ser mais competente e respeitar um pouco mais a vida dos brasileiros. Então, a crítica à imprensa, a crítica aos professores, aos artistas e a todos os que não concordam com esse governo, com o comportamento desse governo, que fique claro, né? Essa crítica contundente é exclusivamente para proteger, para tentar blindar um governo que tem sido incapaz, desde o primeiro dia que assumiu, em todos os sentidos. Vejam, eu estou me alongando, os senhores me perdoem, mas há uma notícia crime contra o presidente da República no Supremo Tribunal Federal por genocídio aos povos indígenas. Ora, o presidente da República se negou a enviar água mineral, água potável para os índios do Brasil. Se negou a enviar medicamentos para os índios do Brasil, minha gente. É sério um governo como esse? Há que se esconder esse fato? A imprensa deve esconder esse fato? Está lá, notícia crime, com base em documentos do Centro de Estudos em Direito Sanitário da USP. Não é o Nilson Regalado quem está falando. Quem fez esse estudo comprovando esses fatos que embasaram a notícia crime contra o senhor presidente da República foi o Centro de Estudos em Direitos Sanitários da USP, uma das maiores universidades do mundo. Me perdoem por ter passado demais aí no tempo. Imagina, Nilson, até em cima da pergunta da Cris... Diga, pode falar. Não, só ia fazer um complemento, que aconteceu, era para ter comentado ontem, acabei esquecendo. Mas o que a ciência pede, que acho que é quem a gente tem que ouvir agora, é a ciência, porque a ciência é que entende de vírus e de medicamento, pede para que não seja feita aglomeração. E domingo,
Acho que várias cidades do Brasil houve aglomeração, pessoas sem máscara, só que ninguém fez nada. Não tinha um policial, não tinha guarda municipal, não tinha ninguém para ir lá e repreender essas pessoas. Então, assim, querendo ou não, tá tendo erro dos dois lados também, né, Nilson? Ted? Então, só para complementar também a tua pergunta anterior, Nilson, também tem essa coisa, o que me preocupa, né? Quanto tempo vai demorar para a inversão desse processo, digamos, de lavagem cerebral, né, de parte da população, ou algo que foi despertado e eles mesmos não sabiam e queriam que despertasse, né? Veja, o gabinete do ódio produz, aspas, arte o dia inteiro para veicular nas redes sociais. E, infelizmente, esse trânsito, ou felizmente, né, a internet democratizou o acesso à informação. Agora, nós precisamos amadurecer como sociedade, né? A nossa sociedade precisa buscar informação, formação e informação, né? Através dos meios confiáveis. Veja, essas mesmas redes sociais, vai completar agora em maio, 4 anos, talvez, da morte daquela senhora em Guarujá, né, que foi linchada, minha gente. Foi linchada. Morreu uma dona de casa, uma mãe de família, porque nas redes sociais alguém achou que ela se parecia com o retrato falado de alguém que supostamente cometia magia negra com crianças. E nas redes sociais, como um rastilho de pólvora, essa informação se espalhou. Essa senhora foi linchada na rua. Ora, nós precisamos um pouco mais de civilidade, minha gente. Um pouco mais de civilidade. Olha, estudar não faz mal a ninguém, não ocupa espaço, viu? Vão estudar, vão se informar, vão buscar informação séria, consistente, sólida. E deixem de disse-me-disse, sabe? Parem de ser influenciados por gente cujo único interesse é político, cujo único interesse é fazer a tua cabeça para que você vote neles e mantenha a mordomia deles. Entende? Nilson, em relação a isso que o Ted falou, né, e que você relembrou do caso da moça do Guarujá, recentemente passou no Fantástico pessoas que tinham sido presas injustamente porque alguém, na hora de fazer comparativo de uma foto na rede social. Então, não houve nem aquela de ir lá na delegacia de verificar, de fazer a contraprova. Viu na rede social, esse aqui, pronto. Acabou, foi lá e prendeu. Passou recentemente no Fantástico isso. Eu até sugeri aos colegas a gente estar abordando isso, fazer um trabalho mais investigativo aqui na nossa região para ver quantas pessoas também não são presas injustamente devido a esses comparativos e fotos, porque acha que porque viu numa rede social. Anderson Firmino. Ô Nilson, você é colunista, né, de economia do Diário Litoral, foi produtor rural e hoje está fazendo curso no MIT, né, no Massachusetts Institute of Technology, de políticas econômicas e desenvolvimento econômico. Na tua opinião, quanto tempo o mundo vai precisar para se recuperar em termos econômicos essa catástrofe que está sendo a economia, que, assim, com as pessoas morrendo, a economia não anda, isso não tem jeito. Então, está muito atrelada a recuperação das vidas, né, a manutenção das vidas à retomada econômica. Então, como é que a tua análise para poder, dessa retomada econômica, tipo, do mundo, mas certamente aqui no Brasil a coisa vai ser ainda mais demorada, né? Meus caros, tem um estudo recentemente publicado pelo FMI, o Fundo Monetário Internacional, que aponta uma dramática disparidade no crescimento das nações mais ágeis na vacinação
em relação àquelas nações menos ágeis na vacinação. Em outras palavras, o PIB, a economia das nações que estão vacinando rapidamente a sua população, tende a crescer 6% na média em 2021. O Brasil, projeção do FMI, o PIB do Brasil deverá crescer apenas 3,7% em 2021. Ou seja, as nações desenvolvidas que estão vacinando, crescimento da economia em 2021, 6%. O Brasil, atrasado na vacinação, crescimento do PIB, 3,6%. Nossos vizinhos deverão crescer, na média, nossos vizinhos, Equador, Colômbia, Uruguai, Argentina, Chile, Venezuela. Eu não estou falando agora em Israel, Reino Unido, não. Nossos vizinhos aqui da América Latina vão crescer, projeção do FMI, nossos vizinhos vão crescer 4,6% em 2021. Eu repito, 4,6%. O Brasil vai crescer 3,7%. Ora, quem vacinar primeiro retoma o crescimento econômico mais rápido. Então, é um desserviço que se faz para o país não vacinar, não promover políticas restritivas que evitem aglomeração social. Inflar a pandemia faz mal para o seu bolso, meu caro ouvinte. Entende? Portugal foi um exemplo disso. Aqui eu mando um beijo para o meu filho Valentim, que está lá em Portugal, primo do Ted Sartori. Portugal deu exemplo nesse sentido. Fechou. O Reino Unido deu exemplo nesse sentido. O primeiro-ministro Boris Johnson achou que era uma gripezinha no começo. Depois fez a meia-culpa. Olha, me enganei na minha análise e precisamos adotar medidas de contingência. Urgentemente. O Reino Unido está avançado na vacinação. Vai crescer 6% o PIB em 2021. O Brasil vai crescer 3,7%. Então, é urgente que a vacinação seja acelerada. E no domingo nós vacinamos 200 mil pessoas. Promessa do ministro que assumiu recentemente era 1 milhão de vacinados por dia, minha gente. Então, alguma coisa está errada no Brasil. Cris Carvalho, temos recadinhos aí? Não? Só alguns recadinhos aqui, vamos lá. Marcelo Dias, bom dia, ótimo programa. Maria Aparecida Coelho Dias, bom dia. Henrique Gomes, bom dia. Fernando Passos, bom dia a todos. E a Sônia Maria, bom dia. 3 em pauta é o nosso convidado Nilson. Nilson, legal. Falando ainda, voltando um pouquinho nessa questão de rede social, como é que você vê hoje as notícias fakes, e além das notícias fakes, essa mania da pessoa se achar jornalista e querer ir lá e colocar informação sem checar, sem saber se realmente aquilo ali é confiável e sair informando de qualquer jeito, e as pessoas acabam compartilhando, aquilo ali começa a viralizar. Enfim, como é que você vê essa... Que é uma briga constante, né? Rede social com a imprensa oficial, porque as pessoas acabam, como eu falei no início, né, dando mais atenção à rede social. Cris, se você me permite, só voltando no assunto que o Anderson levantou, da questão econômica, né? Claro. Só mais um dado do FMI, do começo do século até 2020, a renda per capita de cada chinês cresceu 500%. A renda média dos brasileiros cresceu 64%. Então, isso num universo de 20 anos. Quer dizer, nós estamos deixando de ser um país, nós estamos vendendo soja para comprar computador. A nossa indústria automobilística está se tornando obsoleta por um negacionismo que está nos colocando na contramão da indústria automobilística mundial. Recentemente, as montadoras estão desistindo, né? As montadoras estão indo embora do Brasil. Por quê? Não há incentivo qualquer por parte do Ministério da Ciência e Tecnologia para
para a vinda, para a introdução da tecnologia dos carros elétricos no Brasil. Esse mercado cresceu 42.000% na última década. Então, 42.000% no mundo. No mundo. Da Tesla, né? É só ver a fortuna do dono da Tesla, né? Do Elon Musk. Pois é, meus caros. Pois é. E nós estamos fazendo o quê? Nós estamos fechando indústrias, porque nós não incentivamos uma tecnologia que está intimamente ligada à questão do aquecimento global. Ah, isso não existe. Ah, o Trump disse que não existe, então não existe. E aí a gente não investe em inovações tecnológicas que nos permitiriam exportar, voltar a exportar veículos para o mundo inteiro, como nós fazíamos na década de 90, no início dos anos 2000, enfim. Nós estamos fechando indústrias. Estamos retrocedendo, né, Nilson? Estamos retrocedendo para vender soja, para vender milho, sem nenhum valor agregado, sem gerar emprego qualificado no país. Então, precisamos... É o país do futuro? Sim, tem todo o potencial para isso, mas precisamos rever conceitos. Agora, voltando à questão da rede social, Cris Carvalho, as pessoas confundem liberdade de expressão com liberdade de informação. Olha, eu vi, certa vez, uma candidata a prefeita em Santos subir na carroceria de uma carreta no BNH em Santos para fazer discurso. Isso é liberdade de expressão, isso é da democracia. E subiu na carreta, tinha meia dúzia olhando, de repente juntou gente, porque o que ela falava era consistente. Isso é liberdade de expressão. Informação, comunicação social é outra história. Comunicação social requer preparo, ética. Tá bom? Veja, lá atrás, nós estávamos ainda na diretoria regional do Sindicato de Jornalistas em Santos, alguém inventou que para ser jornalista não precisava de diploma. Né? E aí, basta que você seja alfabetizado. Muitos nem são alfabetizados, que cometem erros de concordância absurdos, ridículos, um desrespeito com o maior patrimônio do Brasil, que é a língua portuguesa. Né? E se arvoram a dizer que são jornalistas, vão para a rede social para falar bobagem. Né? Humberto Eco, filósofo, escritor, professor, uma sumidade reconhecida no mundo inteiro, o italiano Umberto Eco, disse que as redes sociais deram voz a uma legião de despreparados, que não conheciam, que não entendiam a importância, a profundidade e os impactos da comunicação social. Então, já dizia minha avó, cada macaco no seu galho, sabe? Deixa o jornalista informar, ele é preparado para isso. Isso não significa que você não tenha liberdade de expressão. Só não confunda as coisas. Né? Ted Sartori. Nilson, queria, voltando até a pergunta do Anderson sobre economia, e aproveitando a tua experiência com o campo, né, na agricultura, enfim, com a produção rural, o quanto o pequeno agricultor perdeu nesse momento de pandemia e se é que vai ser possível recuperar isso, né? E se for possível, daqui a muito tempo, né, Nilson? Só um dado técnico, isso, repito, não é o Nilson quem está falando. O Nilson é um repórter que pesquisa nas fontes mais indicadas, mais respeitadas para escrever e para dar a sua opinião. Que fique claro, o jornalista tem fontes, né? E fontes respeitadas. O jornalista não faz achismo. O jornalista profissional, né? Mas, enfim, veja, informação, 70% do alimento que chega na mesa dos senhores aí na cidade, 70% do alimento que chega na mesa dos senhores aí na cidade vem de pequenas e médias propriedades rurais.
O agro, que é pop, que é tech, que é não sei o quê, esse produz commodity agrícola. O que é commodity agrícola? É a soja, é o milho, é o boi, é o frango. Commodity para exportação. O grande fazendeiro, o agronegócio, que é pop, que é tech, esse fatura em dólar, porque exporta quase tudo que produz. Vai alimentar chinês, vai alimentar europeu, vai alimentar americano. Aqui dentro do Brasil, que nós consumimos, 70% vem das pequenas e médias propriedades rurais. E os senhores observem o seguinte, está uma polêmica danada em Brasília, porque o Congresso Nacional, o governo federal enviou ao Congresso Nacional um orçamento para 2021. Enviou lá em 2020 ainda, hein? E o Congresso Nacional enrolou, não votou. Votou agora em 2021, agora em março de 2021, um orçamento que deveria ter sido aprovado em 2020. Pois bem, esse orçamento do governo federal, né, enviado pelo Ministério da Economia para o Congresso Nacional, prevê um corte de 20 bilhões nos recursos destinados à saúde pública, em plena pandemia. Um corte de 20 bilhões em relação ao que foi gasto pelo governo federal em saúde no ano de 2020. E prevê também um corte significativo no principal programa, que é exemplo para o mundo inteiro, de fomento à agricultura familiar, que é o PRONAF. Sujeito, pequeno produtor, vai lá no Banco do Brasil, na Caixa Federal, recorre ao PRONAF, recebe lá um empréstimo, né, para que ele possa cuidar da sua lavoura, para que ele possa plantar o seu feijão, o seu arroz, o milho, e volta a pagar para o Banco do Brasil, para o Tesouro Nacional, né, só quando ele colhe a sua safra. Então, quer dizer, o governo, através do PRONAF, o governo federal, isso é política pública que começou lá com o Fernando Henrique Cardoso, viu, meus amigos? Que foi mantida ao longo desse tempo todo e que continua no governo Bolsonaro. Mas essa política pública que fomenta o pequeno e médio agricultor está em vias de ter os seus recursos brutalmente cortados caso esse orçamento enviado pelo governo federal para o Congresso Nacional e aprovado no Congresso Nacional seja executado da forma como ele foi aprovado. Então, se o mundo inteiro observa a carestia nos alimentos hoje em dia, especialmente o Brasil, uma carestia desnecessária, porque nós temos terra, temos tecnologia e temos agricultores muito dedicados ao trabalho, mas essa carestia pode se tornar ainda maior no segundo semestre, caso os recursos do Programa Nacional de Incentivo à Agricultura Familiar, PRONAF, caso esses recursos sejam de fato cortados brutalmente, como prevê o orçamento do governo federal para 2021. Então fica aqui um alerta, com pelo menos 6 meses de antecedência, a vocês aí na cidade. Né? Atenção, porque as coisas estão acontecendo em Brasília. Estão acontecendo ou deixando de acontecer. Isso tudo vai afetar a sua vida nos próximos meses. Então, fica aqui o alerta. Maravilha. Cris, você tem recadinhos aí antes da pergunta do Anderson? Tem só um recadinho aqui. O Newton Gad, eu acho que comentando sobre o que a gente estava falando das redes sociais, só acontece no Facebook as notícias porque os jornais e alguns jornalistas perderam a credibilidade. É triste, né? A gente sabe que tem a famosa imprensa marrom, né, Nilson? Mas... E os advogados não perderam a credibilidade? E os juízes não perderam a credibilidade? Por isso a gente vai usar da barbárie e fazer justiça com as próprias mãos? Se é assim, verdade. Me desculpe, Exatamente. sabe? Eu vou deixar de acreditar no médico porque um médico cometeu um erro num procedimento qualquer. Eu repito, Exatamente. cada macaco no seu galho, meu amigo.
Diga lá, Anderson. Anderson Firmino. Bom, eu, antes de fazer a pergunta, eu queria mandar um recado aqui para o Nilson. Eles pediram para eu mandar um recado, né? De um grande jornalista, para mim, um dos mais combativos aqui da nossa região, né? Que é o Carlos Raton. Ele deixou aqui um abraço, ó, parabéns, Nilson, um grande jornalista. E uma reflexão aqui que ele faz. Entretenimento e reportagem têm diferença. Entretenimento é o que as pessoas querem ver. Reportagem é o que as pessoas precisam ver. Eu acho que isso já diz tudo do que a gente entende como jornalismo, que a gente tenta aplicar como jornalismo, né, Nilson? É isso aí, é isso aí. No Popular, outra vez, eu ouvi isso de um grande mestre chamado Dirceu Fernandes Lopes. Jornalismo é pau. O resto é perfumaria. Certo? Exatamente. Ou então, vou citar aqui um outro mestre, o Cláudio Abramo, que quem é do ramo sabe de quem eu estou falando. Cláudio Abramo. Ele dizia, o exercício é a prática, o jornalismo é a prática diária da inteligência e o exercício cotidiano do caráter. Verdade. Lembrou daquele livro dele, A Regra do Jogo, né, Nilson? Pois é, Cláudio Abramo, pena que nos deixou. E lá se vão 14 anos. Ô, Nilson, você fez um trabalho exemplar do sindicato, era um grupo muito bom, a tua diretoria, depois seguida pelo Raton, enfim. Obrigado. E hoje a impressão que eu tenho é que os jornalistas mais novos estão totalmente desconectados do sindicato. O que você acha que acontece na formação dos jornalistas que também não entendem a importância do sindicato? E o que o sindicato pode fazer para poder aglutinar esses jovens jornalistas e para entenderem que é o sindicato que tem a função até constitucional, enfim, de defender o interesse dos jornalistas no momento em que a gente é tão agredido, tão questionado, etc. Até fazer uma ressalva aqui, umas 2 semanas atrás, a presidente atual do sindicato, a Solange, fez um debate, até participei, para poder falar de violência contra os jornalistas, né, agressão, esse ambiente hostil que muitos jornalistas enfrentam no dia a dia, mas eu quero saber de você justamente isso, desses jornalistas mais novos que parecem desconectados da importância do sindicato para poder representá-los. Meu caro, o sujeito hoje pega um Uber, pega um carro, aluga um carro, passa 14 horas no volante e acha que é empreendedor. Sem nenhum direito trabalhista, sem nenhum direito social. Acha que é empreendedor. Sabe? Amanhã ou depois acontece um acidente, o sujeito não recebe 1 centavo enquanto estiver no hospital. Isso é empreendedorismo. O mesmo se aplica ao jornalismo. Inventaram que eu não contrato pela CLT, eu contrato só como pessoa jurídica, porque você, jornalista, é profissional liberal. Ô, meu caro, não é bem assim, sabe? Agora, eu sou um colaborador, mas eu sou, antes de tudo, um profissional. Eu não sei fazer outra coisa. Eu não sei vender outra coisa, a não ser a minha credibilidade, a não ser aquilo que eu aprendi na faculdade, a não ser aquele patrimônio que eu acumulei com os livros que eu li ao longo da minha vida. Então, eu não sou empresário, eu não sou pessoa jurídica. Eu sou um trabalhador, eu pertenço à classe trabalhadora. Que fique claro. Agora, muito disso também é um efeito da televisão, da propagação das TVs regionais no país. Eu sou de um tempo em que não existia sequer uma emissora regional em Santos. Nenhuma. A gente assistia o SPTV. A Record não tinha jornalismo, SBT muito menos, Bandeirantes. A gente assistia o SPTV para falar do trânsito na Marginal Pinheiros, que não nos interessava. Nunca não nos interessou. Mas, de repente, começaram nos últimos 25 anos, a televisão invadiu, as televisões regionais invadiram
né, a tela das TVs. E aí as faculdades de comunicação passaram a atrair uma legião de príncipes e princesas, como fazia Cris Carvalho, lá na redação da Tribuna, né? Mas, enfim, a televisão tem o condão de transformar sapos em príncipes. Então, a vaidade fez com que jornalista se tornasse celebridade. Isso não é verdade. Jornalista é um operário da informação, sempre foi, sempre será. Não se iludam. Jornalista não é celebridade. Eu estou abismado de ver uma colega de televisão que... eu estou grávida. Minha barriga de grávida. Meus filhos nasceram. Meu caro. E a notícia? A celebridade, o mais importante, não é o jornalista, é a notícia. E nós perdemos isso. Aí eu reconheço as críticas por parte de alguns telespectadores, de alguns leitores, de alguns ouvintes. Então, o jornalista é classe operária. Primeiro, porque ganha muito mal, trabalha demais. Segundo, jornalista não é celebridade. A gente precisa se conscientizar disso. Enquanto a gente não se conscientizar disso, vai ter muita gente dizendo aí, jornalista, é mentiroso, é vendido. Cabe a nós, como categoria, nos darmos ao respeito. Nilson, quando você fala dessa... Oi, Ted, desculpa. Não, eu ia só comentar que... Fala. Não, só ia comentar que exageraram na humanidade, de repente, e pecaram no que tem que ser feito, Nilson. Muita piadinha, muita graçola, sabe? Muita celebridade na televisão fazendo jornalismo. Não é por aí. Esse modelo de jornalismo não me agrada. Me agrada o modelo de jornalismo que o Carlos Raton faz. Compromisso social. Até porque, parênteses, essa turma toda que critica, eu já passei por uma situação assim, é uma greve da estiva. E profundo respeito pela categoria. Por favor, compreendam o que eu vou dizer. Mas, greve na estiva. Eu trabalhando para o Jornal da Tribuna, cobrindo a greve da estiva, na frente da prefeitura, aquela mobilização de trabalhadores. E um radical, ele trabalha na tribuna, vamos dar porrada nele, vamos quebrar o gravador dele, vamos bater, vamos... Meu caro, eu sou operário como você, eu sou assalariado como você, eu não sou dono do jornal. Se o jornal, eventualmente, se você tem alguma crítica à posição política e econômica do jornal, vá lá falar com o dono do jornal. Cara, eu estou aqui trabalhando como você, eu sou um trabalhador como você, eu preciso levar o pão lá para o meu filho. E eu faço com dignidade, com respeito por você, com respeito pela verdade acima de tudo. Então, e os próprios estivadores que estavam, cara, larga disso, deixa o rapaz trabalhador, o rapaz... Então, que mundo nós estamos construindo? É o mundo da porrada, da selvageria? É o mundo do desrespeito a quem estudou? Não é esse o mundo que eu quero para o meu filho. E eu trabalho para melhorar esse mundo. Eu trago comigo a utopia do jovem repórter, de querer mudar o mundo para melhor. Eu carrego isso no peito, até hoje. 25 anos de profissão, viu? Diga lá, Cris. Não, eu ia só fazer um comentário em relação a essa, quando ele fala de celebridade, essa exposição que as pessoas, muitos jornalistas acabam tendo de, hoje com rede social, foto, principalmente Instagram e postar o que está fazendo, misturar o lado profissional com o lado pessoal. Então, de repente, mostrar que está atuando numa determinada matéria, numa coletiva, e ao mesmo tempo já está se expondo o que está fazendo de comida em casa, a roupa que está usando. Então, essa mistura, se você acha que isso pode influenciar na credibilidade do jornalista, mas eu também quero voltar e falar um pouquinho de redação de jornal com você. Eu acho que sim, eu acho que vida pessoal é algo tão
desinteressante, pelo menos para mim. Me interessa saber se o sujeito fez tainha ou baiacu no almoço, com todo respeito, sabe? A mim não interessa. A mim interessa saber se o sujeito está estudando, se ele está se aprimorando, se ele está lendo um livro, sabe? Eu fui viajar para Paris, tirar foto embaixo da torre. Bacana. Mas você foi no Museu do Louvre também? Aprender um pouquinho, ganhar um pouquinho de cultura? Sabe? As pessoas precisam deixar, fugir dessa tirania do like. Se eu não tiver ao menos... tá aí se eu não tiver ao menos 100, 200, 500 curtidas, eu estou triste. É o culto narcísico, ridículo, chato, e que não acrescenta nada, vazio, enfim, mas cada um. Nilson, a gente está chegando já perto do nosso término de programa, infelizmente, passou rápido. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Você que também tem uma experiência muito grande em jornalismo impresso, aquela coisa do dia a dia de redação, Ted, Anderson também, eu fui mais para o lado TV, tive pouca passagem, eu passava por uma redação, mas nunca atuei numa redação de impresso. Você era um sopro de inteligência naquela redação cada vez que você entrava. Muitos fugiam que não queriam gravar, mas era gostoso. Eu gostava de fazer. Então, Nilson, assim, hoje com tanta tecnologia, a gente tem informação 24 horas em qualquer lugar que a gente esteja, né? Então, hoje você tem aí edições de jornais como a Tribuna, próprio Diário do Litoral, tudo de forma online, a Folha. Você acha que aquele gostinho do papel impresso, da gente ir lá na banca, comprar um jornal, você acha que ele está com os dias contados? É uma longa discussão que começou lá no início dos anos 2000 e que perdura. O rádio, a televisão não eliminou o rádio, nem o cinema. A televisão enfraqueceu, é verdade. Tanto o rádio quanto o cinema. Tirou o protagonismo dos dois, mas não eliminou completamente. Então, eu acredito que o processo será semelhante no jornalismo. O Jornal do Comércio, do Recife, um dos jornais mais antigos do Brasil, acabou de abolir, a questão de 10 dias, a edição impressa. Um dos jornais mais antigos do Brasil, Jornal do Comércio do Recife. Mas migrou para os meios digitais, mantendo a linguagem, a abordagem do jornalismo impresso. Então, muda o meio, mas não muda o conteúdo. Eu creio que esse seja um caminho inexorável. Eu não troco o jornal impresso pelas mídias digitais, mas eu estou numa cidade com 16 mil habitantes, eu moro hoje numa cidade com 16 mil habitantes que não tem uma banca de jornais sequer. Então, sinal dos tempos. Mas eu continuo querendo ler no papel, eu gosto do papel. Eu sou filho do papel. Eu sou filho do jornal impresso. Só lembrando, Nilson, o nome da tua cidade é em Minas, como é que é mesmo, até para informar o pessoal aqui? Eu estou a 300 quilômetros de São Paulo, capital. A 300 quilômetros do Rio, 300 de BH. Eu estou às margens da Fernão Dias, pertinho de Três Corações, a terra do rei, a terra do rei Edson Arantes do Nascimento. Uma cidade chamada Campanha da Princesa. Campanha da Princesa. E Três Corações eu já estive até, fez 11 anos agora, em razão até do rei, lógico, quando ele fez 70 anos, estivemos lá eu, Luciano Ribeiro e Alexander Ferraz fazendo um caderno sobre os 70 anos do Pelé para o jornal A Tribuna. Bom, o papo tá ótimo, né? Infelizmente, tudo que é bom tem um fim. Liga lá, Nilson.
Até do Pelé o povo anda falando mal ultimamente, quer dizer. Pois é. Falam mal da gente, jornalistas. Pô, se falam mal do Pelé, pode descer o cacete na gente que tá, porra, a gente tá no lucro. Né? Faz parte da cultura do brasileiro, acho que falar mal das pessoas, né? Reclamar e falar mal. Pois é. É isso aí. Só 30 segundos, lá, posso? 30? Claro, à vontade. Mas só complementando a tua pergunta, Cris Carvalho, além dos jornais, do conteúdo online, né, até o início de abril, sites especializados, plataformas, portais especializados em cursos, das principais universidades do mundo estavam oferecendo cursos de graça em Harvard, no MIT, nas universidades do Reino Unido. Ah, mas eu não falo inglês, eu não falo francês. Tem a Universidade da França também, que estava oferecendo cursos grátis para quem quisesse participar, para quem quisesse se informar, se aprimorar. Ah, mas eu não falo inglês, eu não falo francês. Tudo bem, a USP também tinha cursos de graça à disposição. Bastava ter interesse e um computador. Então, se aprimore, por favor, para o bem do Brasil. Maravilha. Nilson, mais uma vez, chegando ao final do programa aqui, agradecendo aos companheiros. Anderson Firmino, um grande abraço, hein? Um abraço, Ted, um abraço, Cris. Nilson, prazer te rever, saber que você está bem, saudade do amigo. Quando vê a Santos passando esse turbilhão, esse furacão, vamos conversar, vamos tomar um café, sim, porque papo de jornalista é interminável, né? Um abraço a você, fica com Deus, irmão. Já me convido para esse papo também, viu? Por favor. Cris Carvalho, aquele abraço, hein? Obrigada, Ted. Nilson, quero te agradecer. Nossa, muito bom rever você também. Fiquei muito feliz de quando te fiz o convite, você prontamente aceitou. E é o que eu falei, o que eles falaram aí também. Veio para Santos, liga para a gente marcar aí, relembrar os bons tempos, dar risada, trocar experiências, que é sempre muito bom conversar com você. Obrigada, Nilson. Obrigada, Ted. Anderson, amanhã você vai estar no estúdio, né? Sim, estarei com o Ted Sartori no estúdio. Então tá certo. Eu, quinta-feira, estarei de volta aí no estúdio. Obrigada a todos. Obrigada a todo mundo que mandou as mensagens. Obrigada, Marcelo. Obrigado a todos. Nilson, mais uma vez, ratificando as palavras dos companheiros aí. Grande abraço a você, sucesso e com certeza, lembrando, vindo a Santos, melhor dizendo, procure a gente, que será um prazer revê-lo pessoalmente. Virtualmente já foi um prazer, pessoalmente então será maior ainda. Um grande abraço, viu, meu amigo? Muito obrigado. É uma honra, um privilégio participar do 3 em Pauta, viu? Um beijo para as meninas, um abraço para os meninos e meus sentimentos às famílias dos 355 mil irmãos brasileiros que perderam a vida. Infelizmente são condolências e que a gente tem que renovar diariamente. É uma pena que isso tudo tenha acontecido. Esteja acontecendo, né? Melhor dizendo. Pessoal, 3 em Pauta fica por aqui. Amanhã tem mais. Eu e Anderson Firmino no estúdio. E lembrando, Anderson, a nossa convidada de amanhã, quem é, por favor? É a pró-reitora acadêmica da Unimes, né, da Universidade Metropolitana de Santos, né, a dona Elaine, que ela vai falar a respeito de uma iniciativa, né, da faculdade, que é abrir uma pós-graduação em São Paulo, no Pacaembu, né, ali perto do estádio do Pacaembu. Então ela vai falar disso, e a gente vai conversar também sobre educação, as questões relativas à educação, à pandemia. Então o papo amanhã é educação no 3 em Pauta. Exatamente, é quase uma continuação do dia de hoje. Afinal, a gente falou de economia, falou de educação, falou de conhecimento, a gente continua falando amanhã de conhecimento e de educação. Pessoal, grande abraço a quem nos acompanhou, a quem nos perguntou. Amanhã, quarta-feira, tem mais um 3 em Pauta, sempre no mesmo horário, 10h30 da manhã. E um grande abraço, lógico, a Marcelo Dias. Aquele abraço. Tchau, tchau. Até amanhã.